Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre eletricidade, mais especificamente bem o comecinho ali da eletricidade, da eletrostática, entender alguns conceitos e compreender melhor como que a eletricidade acontece, como que são os seus cálculos, tudo que a gente precisa para continuar os estudos de eletrostática, eletrodinâmica, tudo mais que vem ainda pela frente. Então, a eletricidade, ela vai estar presente quando a gente dotar um corpo de carga elétrica. Como que eu posso dotar um corpo de carga elétrica? A maioria dos corpos que a gente tem, eles estão em equilíbrio eletrostático. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Desses corpos, eu consigo mexer, alterar com os elétrons. Eu posso retirar elétrons ou eu posso colocar elétrons. Isso é uma forma de dotar esses corpos de carga elétrica, torná-los eletrizados, quando eu vou remover um elétron ou quando eu vou colocar um elétron. Para entender como que vai acontecer isso, é bom a gente saber que elétron é uma partícula de carga negativa, próton é uma partícula de carga positiva. Dessa maneira, quando eu retiro elétrons, eu estou retirando uma coisa negativa. Se eu retiro algo negativo, eu estou deixando o corpo positivo. Agora, se eu colocar elétrons no corpo, eu estou colocando coisas negativas. Dessa forma, eu estou dotando o meu corpo de carga negativa. Então, todo corpo que perde elétrons fica positivo, todo corpo que recebe elétrons fica negativo. Esse elétron que eu tiro ou então que eu coloco, ele tem uma determinada quantidade de carga. Essa quantidade de carga de um único elétron, eu chamo ela de carga elementar e tem um valor fixo. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se o corpo está dotado com mais elétrons, ele vai ter uma carga, cada elétron vai ter essa carga elementar de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu retirei elétrons, eu tenho excesso de prótons nesse corpo, e daí eu considero a carga dos prótons. E nesse caso, a gente considera a carga elementar como sendo positiva, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Para que é importante eu saber a carga elementar, eu saber a carga de um único elétron? Para que eu consiga fazer o cálculo da quantidade de carga que esse corpo vai ter. Então, para mim calcular a quantidade de carga de um corpo, eu vou usar a seguinte relação. Vou usar o Q maiúsculo, porque ele representa a quantidade de carga, e aí vou fazer a igualdade. Q igual ao N. O que seria o N? O número de elétrons que eu retiro ou que eu coloco no corpo. Então, Q igual a N vezes a carga elementar vezes o E. Dessa forma, a gente calcula a quantidade de carga de um corpo. E a quantidade de carga é básico para que a gente consiga estudar tudo referente à eletricidade. Esse valor de quantidade de carga a gente vai usar para tudo, inclusive para cálculo de força eletrostática, de campo elétrico, tudo isso a gente vai usar o quê? Quantidade de carga elétrica. E dentro dessa parte inicial da eletrização, dos entendimentos de eletrização, a gente tem alguns princípios básicos. Primeiro princípio básico, princípio da atração e repulsão. O que diz esse princípio? Quando eu tenho corpos carregados com o mesmo sinal, eles se repelem. Então, se eu tiver um corpo negativo e outro negativo, ou então um positivo e outro positivo, eles tendem a se afastar. A força que vai ter entre eles vai ser de repulsão. Agora, corpos de sinais contrários, um positivo e um negativo, tendem a se aproximar. Então, cargas de sinal contrário vão tender a se atrair. Princípio da atração. Além desse princípio, a gente tem também o princípio da conservação das cargas. O que quer dizer isso? Quando eu retiro elétrons de um corpo, esse corpo vai ficar com uma falta de elétrons e aquele que recebeu vai ficar com excesso em mesmo número. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui eletricamente neutro, aqui outro eletricamente neutro, com esse eu retiro 5 elétrons daqui, esse ficou com 5 elétrons faltando. Então, ele tem menos 5 ali de carga, ou melhor, mais 5 prótons. E esse aqui vai ficar com 5 elétrons a mais.
Então, isso é o princípio da conservação da carga. Tudo que eu retiro de um corpo vai para outro. Eu não consigo consumir com essa carga, eu não consigo fazê-la desaparecer. Ela vai estar sempre presente dentro desse conjunto que está interagindo. E aí eu tenho que ter sempre essa soma sendo verificada. E aí eu falei em retirar uma carga. Como que eu vou fazer para retirar uma carga? Eu vou ter as formas de eletrização. Eu tenho 3 formas básicas de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Eletrização por atrito é aquela história de eu pegar uma caneta e esfregar no cabelo e aproximar do papelzinho e ela vai atrair os papeizinhos. Porque quando eu esfrego a caneta no cabelo, eu estou provocando um atrito. E com isso eu vou fazer a troca das cargas de um corpo passando para outro. Então, suponhamos que eu tenho um bastão de vidro e eu tenho uma estopa, um pedaço de lã. Eu vou pegar e vou atritar esse vidro aqui na lã. O que vai acontecer? Eu estou retirando elétrons daqui e estou colocando aqui. Com isso, ó, estou lá atritando, estou removendo esses elétrons daqui e ficando aqui, quase como se fossem os elétrons da tampa da caneta, e eu removi. O que vai acontecer? Esse corpo vai ficar eletrizado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Esse corpo vai ficar eletrizado negativamente, porque ele recebeu elétrons. Lembrando, os elétrons são as partículas negativas. Então, na eletrização por atrito, eu vou ter como resultado 2 cargas opostas. De 2 corpos inicialmente neutros, eu vou ficar com um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente. E aí vamos pensar a seguinte situação. Eu vou lá e vou pegar mais 2 corpos. Esse aqui está inicialmente positivo, com falta de elétrons. E esse aqui está neutro, mesmo número de elétrons e de prótons. Quando eu colocar os 2 corpos em contato, o que vai acontecer? Elétrons desse aqui, que está neutro, passam para esse aqui que está com falta. E vai passar até quando? Até o momento que os dois ficam com a mesma quantidade de elétrons, ficam com a mesma carga elétrica. Porém, esse aqui estava inicialmente positivo. Para que esse aqui passe elétrons para cá, ele também vai ficar positivo. Então, os dois vão ter uma falta de elétrons. Só que aí vai ser uma média entre a quantidade de elétrons que estavam faltando nesse daqui. Então, esse é o processo de eletrização por contato, quando eu coloco 2 corpos em contato e elétrons passam de um para outro. Se a situação fosse o contrário, se esse aqui tivesse excesso de elétrons, ele ia passar elétrons para aquele que estava inicialmente neutro. E o outro tipo de eletrização é a eletrização por indução, onde eu vou induzir uma separação de cargas dentro de um corpo. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um corpo eletricamente neutro e de um corpo carregado. Então, eu vou ter um corpo eletricamente carregado, um corpo neutro. Esse corpo carregado, a gente viu que eu carreguei esse corpo com carga positiva. Eu vou seguir usando o mesmo exemplo. Eu vou aproximar sem encostar do corpo que está neutro. Quando eu aproximo, o que vai acontecer? Quando eu aproximo sem encostar, o que vai acontecer? Os elétrons do corpo vão migrar todos para o lado de cá, com a intenção de ficar em equilíbrio eletrostático com esse corpo que está carregado. Desse lado de cá, eu vou ficar com falta de elétrons. E aí eu vou lá e vou ligar um aterramento aqui. Vou ligar um fiozinho desse lado aqui, ou então vou botar o meu próprio dedo que funciona como um aterramento. E o que vai acontecer? Elétrons do chão vão subir e vão equilibrar esse lado de cá, deixando esse lado de cá neutro. Desse lado de cá eu vou ter excesso de elétrons que estão tentando se equilibrar com esse corpo aqui. Porque ele tá, o que acontece dentro do corpo? É como se os elétrons aguardassem o contato. E aí, no momento que tem o contato, vai ter a troca. Mas eu não faço contato, eu estou induzindo uma separação de cargas. Liguei o aterramento aqui, os elétrons subiram, ficou neutro desse lado aqui, retiro fora o aterramento, retiro fora esse corpo, os elétrons vão se redistribuir aqui e eu vou ficar com esse corpo carregado negativamente. Então, processo de eletrização por indução, eu tenho um corpo carregado e eu vou estar carregando o segundo com carga
contrária. Então, só para revisar essa parte de eletrização. Primeiro, dois corpos inicialmente neutros. Atrito um no outro, eu vou ter uma troca de carga elétrica, eu vou ficar com um carregado negativamente, o outro carregado positivamente. Segunda situação, um corpo já carregado, um corpo neutro. Vou colocar os dois em contato. Quando eu colocar os dois em contato, vão ficar os dois com a mesma carga do primeiro. Eletrização por indução. Um corpo já previamente carregado, outro corpo neutro. Eu vou fazer a indução e ao final do processo eu vou ficar com os dois carregados com cargas opostas, com cargas de sinais contrários. Essas são as formas do processo de eletrização que a gente tem. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo ou aqui nos comentários ou respondo em outro vídeo que gravar. Além disso, não deixe de se inscrever aqui no canal. É bom para divulgação e bom para dar uma motivação para a gente continuar gravando. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!